Meus amados irmãos, muito boa noite, com a graça do nosso Senhor Jesus e na paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui, mais uma vez, para dar continuidade à nossa lição número 26 do discipulado, que tem por título Vencendo o Pecado. Né? Aí nós estamos vendo algumas coisas sobre o pecado, como nós devemos vencer o pecado. Obviamente, temos que conhecê-lo para vencer, é muito melhor você vencer o inimigo o conhecendo. Então, irmãos, essa já é a segunda aula dessa lição aqui. Lembrando, como sempre o fazemos, do primeiro slide, né, do discipulado, em que nós mostramos o convite de Jesus: vinde a mim, eu vos farei pescador de homens, e esse convite aparentemente é agradável para a gente, porque é uma honraria. Mas dificilmente alguém considera as consequências desse discipulado. E Jesus também diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Ou seja, você vai deixar de fazer a sua vontade para fazer a minha, eu sou o mestre. Tome a sua cruz, ou seja, você, se for necessário, você vai até a cruz, não existe glória antes da cruz. Ele mesmo passou por isso e mostrou todo esse processo. É isso que é discipulado. E aqueles que ele chama têm que passar pelo discipulado. Isso não é opcional, não tem outra alternativa. Aqueles a quem ele chama, ele discipulará. Foi para isso que ele chamou. Vos farei pescador de homens, e no final ele disse aos seus discípulos: ide e fazei discípulos. Exatamente. Vocês agora são mestres. Eu já fiz vocês discípulos durante o tempo todo, agora eu vou nomeá-los apóstolos e vocês vão fazer discípulos. Foi essa a ordem. Ensinando tudo quanto vos tenho ordenado. Foi essa a ordem, irmãos. Então, no nosso discipulado, nós temos por texto, lemos esse versículo aqui, só um versículo, e o outro até que todo mundo conhece, de Romanos 6, capítulo 6, versículo 22, que diz assim: agora, pois, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ele está tratando aqui da escravidão do pecado e da liberdade em Cristo. O outro versículo que todo mundo conhece, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, olha só, irmãos, aquele a quem ele chamou, ele libertou da escravidão do pecado, ele chamou para a vida. Pois bem, eles agora vão ter que aprender como é essa vida, o que é o discipulado. Essa vida é para louvor da glória do nosso Senhor. Foi para isso que ele nos criou. O pecado desmantelou, digamos assim, momentaneamente essa criação, e ele está, desde o início, mostrando o seu plano para a redenção dessa criação, e em especial através de um povo eleito, que no Velho Testamento foi Israel, e no Novo Testamento é a igreja, o mesmo povo. É isso que nós vemos aqui desde o início do discipulado, e estamos já chegando ao final. Então, irmão, nós temos aqui, vimos que quando nos deixamos controlar pelo pecado, mesmo que momentaneamente, antes de ser chamado pelo Senhor, não, nós já somos escravos do pecado, já nascemos assim. Né? Agora, quando o Senhor nos chama e temos alguma recaída, alguma, isso aconteceu com Salomão. As pessoas pensam que Salomão passou só um ano, foi bem 20 anos que ele passou afastado dos caminhos do Senhor. Cadê a sua sabedoria? Foi para farra com suas mulheres e tudo. Então, irmão, nós vemos que é possível cair sim, né? É possível cair. E quando nós deixamos de cumprir a palavra de Deus, e passamos a fazer as coisas da carne, como Salomão está lá, entregou-se às mulheres e ao vinho. Está escrito lá no seu livro, esqueci agora, Eclesiastes, né? Está escrito lá. Então, irmãos, quando nós caímos de novo, em algum momento, ficamos escravizados pelo pecado. Ficamos escravizados pelo pecado. Então, nós já vimos drogas, sexo, coisa que anteriormente nós tínhamos, como ele diz aqui em Tito, já vimos isso. Às vezes você cai, acontece de cair, só que para que isso não aconteça, nós temos que estar firmados na palavra o tempo todo. E para estar firmado na palavra, eu tenho que conhecê-la, e para conhecê-la, eu tenho que estudá-la. Esse é o discipulado para a santificação. Então, nós já vimos isso aqui, né? Nós já vimos esse outro versículo também, que pela graça de Deus, nós sabemos disso. O pecado já foi vencido pelo Senhor Jesus. Nós o vencemos seguindo o Senhor Jesus, que é o que ele disse: vinde a mim. Agora, para vir após mim, vinde após mim, para vir após mim, vai ter que negar-se a si mesmo. Deixe de fazer a sua vontade, agora é a minha vontade que você vai fazer. E para fazer a minha vontade, você vai ter que conhecê-la.
E para conhecê-la, eu vou discipular vocês. Foi exatamente o que aconteceu. E nós agora estamos trilhando o mesmo caminho, agora na igreja. Então nós já vimos isso. O Senhor já venceu tudo. Na cruz do Calvário, ele bradou, está consumado. Na eternidade sempre esteve, mas no tempo o Senhor Jesus veio fazer isso. Ele veio executar essa obra do Pai. E nós agora somos seus seguidores. Esse é o tema do Apocalipse. A vitória do Cordeiro de Deus e da sua igreja. Tudo que tem no Apocalipse ali é só para mostrar isso. O poder já venceu e nós vamos vencê-lo. A batalha é a nossa batalha espiritual do dia a dia. Acontecerão coisas que não sabemos ainda, mas saberemos identificar se elas acontecerem com a gente ainda vivo. Então nós já vimos tudo isso aqui. Né? Nós temos poder para vencer hábitos pecaminosos. Não é em nós, esse poder é o poder de Deus. É em nós porque o Espírito Santo habita em nós. Se ele habita em nós, como Paulo diz, nós vamos ver aqui. Então nós já vimos tudo isso, irmãos. Não é? Aí, quando praticamos de forma repetida, é isso que eu insisto tanto com os irmãos, em chamar a atenção o tempo todo. Por quê? Porque é isso que eu vejo os profetas fazerem no Velho Testamento durante 400 anos, chamando o povo ao arrependimento. Que povo? O povo de Deus. Não eram os egípcios que ele estava chamando ao arrependimento, não. Era o povo de Deus, era Israel, chamando ao arrependimento o tempo todo. Eles estavam desviados dos caminhos do Senhor. Nós vemos João Batista, antes de Jesus, chamando o povo ao arrependimento. Nós vemos Jesus chamando o povo. Que povo que ele estava chamando ao arrependimento? Não eram os romanos, não, eram os judeus. Ele veio, como ele disse, eu vim buscar as ovelhas do Pai. Até o seu discípulo, ele diz, pregai primeiro as ovelhas de Israel. Vamos buscar primeiro as ovelhas de Israel. Depois é que os gentios serão chamados para isso. Ele chama Paulo. Então nós temos, irmãos, todo esse ensinamento na Bíblia. Nós vemos a pregação de Jesus ao arrependimento, chamando ao arrependimento. Foi essa a pregação de Jesus. Nós vemos a pregação dos apóstolos lá em Atos, no início de Atos, e durante todo o livro de Atos, é chamando ao arrependimento. Paulo, já no final da carreira, quando foi preso, ele dizendo lá, vem cá, de que é que vocês me acusam? Todo mundo aí é testemunha do que foi que eu preguei. Eu preguei do Senhor Jesus chamando pecadores ao arrependimento para serem salvos por ele. Foi isso que eu preguei. De que é que vocês estão? Vamos matar por quê? Estão me acusando de quê? Se eu cometi algum pecado digno de morte, existia a pena de morte, então podem me matar. Mas o que foi que eu fiz? Então foi isso. O que foi que eu preguei? Chamando pecadores ao arrependimento. Paulo foi levado aos gentios. Os outros apóstolos não eram judeus mesmo. Então, era o povo de Deus, irmãos. E as cartas apostólicas são escritas para igrejas. Todas elas estão chamando igrejas ao arrependimento. Inclusive as cartas do Senhor Jesus, do Apocalipse. Foram escritas para igrejas. Arrepende-te, ouvirei contra ti. Eu não sei por que as pessoas se aborrecem quando eu prego chamando ao arrependimento, quando eu ensino no discipulado mostrando o que é o pecado. Então, o pecado está aqui. Nós sabemos que quando praticamos de forma deliberada um pecado, nós estamos escravizados pelo pecado, mesmo sendo crente, pastor, o que for. Se você comete um pecado deliberado, sabe que está em pecado e continua com esse pecado, você está fazendo a vontade do pecado, logo é servo dele. A Bíblia nos ensina isso. Se somos dominados por determinados pecados que cometemos deliberadamente, nós não podemos afirmar que somos discípulos de Jesus, que estamos seguindo o Mestre. Ele não disse lá em João 16, 24, que lemos agora. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E como é que você continua cometendo um pecado que você sabe que comete esse pecado todo o tempo, é chamado a atenção pelo pastor, se aborrece e não deixa? É complicado, isso é muito complicado. Então está aqui, Mateus 16, 24, Jesus dizendo, nós já vimos aqui. Então, eu não posso ter a cara de pau de dizer que sou discípulo de Jesus se não faço o que o Mestre me ensinou. Que sou seguidor de Jesus se eu não estou andando nos seus passos. É complicado isso, não é? Então, vejam só. Eu tenho insistido tanto nesse ponto. Tanto, como os profetas do Velho Testamento insistiram nesse ponto 400 anos. Como Jesus insistiu nesse ponto durante todo o seu período em que ele esteve com os seus discípulos. Acusando os fariseus, que eram os pastores de Israel, acusando-os do seu erro e chamando ao arrependimento, e já sabia que não ia adiantar, ele mesmo já sabia que não ia adiantar chamar ao arrependimento. Ele disse isso várias vezes. Muito bem, irmãos, então, pessoas que persistem na prática de determinados pecados, mesmo sendo constantemente alertados pelo pastor, pelo presbítero, ou quem quer que seja, pelo pai, no caso de filhos, pelo esposo, no caso de mulher, pela mulher, no caso de esposo, né? Até pelos filhos, às vezes, chamando a atenção dos pais que estão em pecado.
pelo menos os meus meninos lá na escola dominical, na minha classe, eu digo a eles, chame os seus pais para ensinar vocês. Se eles não fizerem isso, cobrem deles. Por que os senhores estão ensinando a Bíblia para a gente? Por que vocês não estão orando conosco? Cobre dos seus pais, eu digo isso, cobre dos seus pais. Então, irmãos, olhem só. Tais pessoas que vivem assim, há anos, eu estou na nossa igreja, que eu chamo de igrejinha, há 14 anos, pregando a mesma coisa há 14 anos. Toda pregação minha e todo ensinamento meu é chamando a santidade. Eu não gosto de pregações açucaradas, adocicadas, psicologizadas, são falsas, em 100% dos casos são falsas. Então, quando eu estou fazendo uma pregação, que eu estou estudando a Bíblia, aquilo se aplica primeiro a mim. Eu sou, como diz Paulo, um miserável pecador. Então, eu não quero fazer isso, eu faço. O que eu quero, isso eu não faço. Eu sei que eu sou um pecador, então eu sei o quanto eu preciso da graça de Deus. E fico chamando a atenção de pecadores cujas vidas eu conheço. A minha igrejinha, eu conheço. A vida de todos ali. Então, eu fico chamando a atenção porque eu sei que é preciso chamar a atenção e é essa a minha função. O discipulado é para isso. Aliás, a função de qualquer pastor. O pastor que não é assim é um falso pastor, na minha interpretação bíblica. É um falso pastor. Certo? Então, irmãos, nós temos aqui que tais pessoas que vivem nessa situação há anos. E eu confronto pessoalmente. Quantas vezes eu digo, você mudou em quê? Há tantos anos que eu estou ensinando aqui, você mudou em quê? Eu digo isso. Várias pessoas da minha igreja já ouviram isso em conversa. Às vezes eu digo pessoal e às vezes eu digo na frente de todo mundo, quando acontece alguma determinada situação, porque a Bíblia também diz isso. No caso de presbíteros, especialmente, chama a atenção na frente de todos, para que todos te temam. Está na Bíblia tudo isso. Então, irmãos, olha só. Essas pessoas que vivem numa situação dessa, em deliberadas atitudes e comportamentos pecaminosos. Normalmente, a gente, quando fala em pecado, lembra logo de adultério, roubo, assassinato. Não, irmãos. Basta não criar os filhos no temor do Senhor. Isso é pior do que adultério, roubo e assassinato. Basta não amar sua mulher e liderar a sua casa. Isso é pior do que adultério, roubo e assassinato. Então, nós temos que ver isso. Nós temos que ver isso, essas coisas. Então, quando você vive numa vida que o pastor chama atenção há 14 anos e você sabe que não mudou uma vírgula, então você tem que, no mínimo, questionar a sua conversão. Você precisa questionar. Por que eu não estou vencendo esse pecado? Eu escuto o pastor chamar atenção disso aqui há tanto tempo, me aborreço. Muitos já saíram da igreja por causa disso. Alguns tiveram a coragem de me dizer, pastor, estou saindo daqui por causa disso. Suas pregações me desagradam. Muitos já me disseram isso, já saíram de lá e me disseram. Outros não, saem sem dizer nada, mas eu sei que é por isso. Então, por que não pensa assim? Rapaz, por que eu não gosto dessas pregações do pastor? Por que o pastor insiste nessas pregações? Será que eu sou convertido mesmo? Irmãos, isso é complicado. Olha o que diz Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, não é? Mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, isso aqui foi escrito para uma igreja. Eu sempre chamo a atenção de vocês, quando estou dando aula, que isso que foi escrito para Israel foi para Israel, povo eleito de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Foi para esse povo que foi escrito, que está escrito aqui no Velho Testamento. O Novo Testamento foi escrito para esse mesmo povo que Deus, Pedro, inclusive, repete esse versículo lá do Deuteronômio, povo de propriedade exclusiva de Deus, ele repete isso. É a igreja. Pois é a igreja mesmo que está sendo chamada. Olha o que o homem de Deus está dizendo aqui para uma igreja de Roma. A carta mais bonita que ele escreveu e, digamos assim, mais bem elaborada, mais bem sistematizada. Olha, vocês não estão mais na carne, mas no espírito. Se de fato, aqui tem uma condicionante, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém, outra condicionante, não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, irmãos, prestem atenção. Como é que eu digo que tenho o Espírito de Deus se estou vivendo na carne? O homem aqui está dizendo claramente, se você tem o Espírito de Deus, você não vive mais na carne, e sim no Espírito.
Mas se não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Deus. Olha como ele fala do Espírito de Deus e na outra parte ele fala do Espírito de Cristo, que é a mesma coisa. Cristo é Deus, Jesus é Deus. Ele disse, Filipe, como me pedes para mostrar o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Depois ele diz, eu e o Pai somos um. João 10,30. Então, irmão, nós temos isso. Olha só, como é que eu digo que sou discípulo de Cristo? É isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Como é que eu digo que sou discípulo de Cristo? Toda a igreja, todo mundo. Toda a igreja, em aulas, ou discipulado, ou o que for. Mas não faço o que o pastor ensina em todas as aulas. Todas, sem nenhuma exceção. Todas as minhas pregações, escola dominical, aulas de discipulado, em todas eu toco nessa tecla. Todas. Por quê? Porque eu conheço os irmãos. Eu conheço a vida dos irmãos. Eu conheço a casa dos irmãos. Quando eu cheguei nessa igrejinha, eu visitei todos os irmãos da igreja. Tinha 68 membros. E disse para minha mulher, não vão ficar nem 10 aqui. Eu sabia disso. Não vão ficar nem 10 aqui. Ficaram 9. Contando com as criancinhas, ficaram 9. Hoje, daqueles que eu recebi, quando era congregação e tinha 68, transformamos em igreja, daqueles que eu recebi, dos 68 que ficaram só 9, só tem 1. Todos os outros foram embora. O que nós temos na igreja hoje são pessoas que chegaram depois. Dos que eu recebi lá, só tem 1. Então, irmão, por quê? Porque não aguentam a pregação. Por que não aguentam a pregação? Porque são pecadores que vivem deliberadamente na prática do pecado, sabem disso, não querem deixar e não aguentam a pregação. Não aguentam a cobrança. Não é? Isso fizeram com o Senhor Jesus, fizeram com os apóstolos, fizeram com os profetas do Velho Testamento, inclusive os mataram. Hoje não pode matar mais porque é crime. Aí faz o quê? Mata abandonando. Pronto, eu vou ficar aqui ouvindo isso. Exato. Então, reparem, irmãos, reparem. Se de fato o Espírito Santo está em vocês, né? Aí vocês vão andar no Espírito e não na carne. Mas se não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Deus. Está aqui, irmãos, está escrito isso. O versículo 16, aqui mais na frente, ele diz, mas o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Como é que ele testifica? Exatamente nos levando a fazer a vontade do Mestre. O Espírito Santo não é Deus? Não foi Jesus Cristo que mandou o Espírito Santo para habitar em nós exatamente para fazer a vontade dele? Então, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus e não andamos mais na carne, andamos no Espírito, fazendo a vontade do Senhor Jesus conforme ele ensinou. É isso que o homem está dizendo aqui. O Espírito testifica. Eu não ando mais na carne. Eu ainda peco, sim, não vou deixar de pecar, só quando morrer. A morte é a maior bênção que tem com um vivente aqui na terra, depois de salvo, é a morte, porque ele parou de pecar. Então, ele parou de desagradar a Deus, de entristecer o Espírito Santo que habita nele. Então, reparem bem, nós temos, se estamos de fato na carne, no Espírito, se temos de fato o Espírito Santo, ou seja, se fomos realmente convertidos, por isso que eu digo, a pessoa que vive na prática do pecado deliberadamente, anos a fio, ouvindo o pastor chamar atenção e não muda, devia pelo menos questionar a sua conversão. Você sabe por que não questiona, irmãos? Porque o auto-engano do pecado, o pecado é tão terrível que o camarada todo errado pensa que está certo. Que nem os fariseus pensavam que estavam certos mais do que o próprio Jesus. E Jesus lhes disse muito claramente em João 8, 33 e 34. Sabe por que vocês não compreendem a minha palavra? Sabe por que vocês não me ouvem? Vocês não são das minhas ovelhas, vocês são filhos do diabo que é vosso pai. Ele é o pai da mentira desde o princípio. Então o cidadão, ele não consegue sequer raciocinar e pensar, será que eu estou errado? Será que porque o pastor insiste tanto nisso, será que eu estou errado? Nem isso ele é capaz de fazer. Não, eu estou certo, o pastor é que é um chato. Eu ouvi a esposa de um presbítero, uma determinada vez, falar de um pastor que ensinava a palavra de Deus com integridade. E, por isso, renunciou à igreja. A igreja foi se acabando, até chegar ao ponto de não poder pagá-lo, e ele teve que ir embora. Não havia outro jeito. Né?
Pois eu ouvi a esposa de um presbítero naquela ocasião dizer: eu venho mais para a igreja coisa nenhuma, para chegar aqui eu vi um pastor com uma chibata na mão, um chicote na mão, batendo na gente o tempo todo. Eu conhecia muito bem essa esposa de presbítero. Eu conhecia a vida de pecado em que ela andava. Então, não aguentaram a palavra do pastor. Foi embora da igreja, como de fato foi mesmo, depois com o tempo. Né? Foi mesmo. Hoje não estão em igreja nenhuma, inclusive, andando na igreja outra, indo atrás de pregações que eu gosto. Pronto, até hoje ainda estão assim. Então, irmãos, olhem só. O homem de Deus está chamando a atenção aqui desse povo da igreja de Roma, crentes supostamente convertidos todos. Né? Então, ele está chamando a atenção desse povo aqui. Vocês não são escravos do pecado. Nós não lemos o versículo inicial? Né? Nós não somos mais escravos do pecado. Nós agora, né, nós lemos o versículo inicial aqui, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Sim, mas isso é se de fato tendes o Espírito de Cristo. Já li livro e já ouvi pecador dizendo que esse se de fato aqui não é uma condicionante, não. Ele, na verdade, dizendo como vocês são, é não. Aqui ele está dizendo é uma condicionante mesmo. Porque se fosse como vocês são, ele não iria questionar que vocês não têm o Espírito de Cristo. Se não tem o Espírito de Cristo, não é de Deus. Ele não iria fazer essa conclusão aqui. É se não tem mesmo. Então, irmãos, prestem atenção. Vamos para frente aqui. A despeito da nossa incapacidade inerente, nós nascemos pecadores. Nós nascemos pecadores. Isso é próprio de pecadores, filhos de Adão. Para vencer a escravidão do pecado que nos domina desde os primeiros pais, nós sabemos que Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia e no seu poder, nós sabemos que Ele providenciou tudo para nós, os eleitos, os justificados, os adotados como filhos em Cristo Jesus. Ele providenciou tudo para que nós vençamos o pecado no poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que inspirou a palavra, que iluminou nossos olhos, né? E que agora nos ensina a palavra que ele mesmo inspirou. Como é que ele faz isso? Através de pastores mestres. Não tem outro jeito. Eu não estou dizendo pastor mestre da igreja tal, é pastor mestre. Ele vai, se ele for constituído pelo Espírito Santo, ele será um pastor. Não interessa qual é a denominação que ele tem. Esse negócio de denominação é coisa de homens. Né? São organizações humanas. Então, o pastor que é constituído pelo Espírito Santo, como Paulo diz lá em Romanos, capítulo 20, versículo 28, né? Paulo chamando a atenção aos irmãos lá, aos pastores: pastoreai o rebanho do Senhor, que o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastores, para que vocês pastoreiem as ovelhas que Cristo comprou com seu sangue. Irmãos, isso é muito sério. Então, pastor não é uma profissão humana, digamos assim. Paulo chama a atenção aos Tessalonicenses, dizendo que eles devem ter em maior consideração e amor os seus pastores, porque eles executam uma obra que é divina. Eles não têm condição de fazer isso. Eu já disse para vocês, quem escolhe ser pastor é um falso pastor. A escolha para ser pastor não é sua, é de Deus. Não é sua. Se eu pudesse, eu não seria pastor. Se eu pudesse escolher, eu não seria pastor. Como nós vemos os profetas dizendo isso também, os apóstolos não têm condição nenhuma de ser pastor sozinho. Não tem condição. Se não for no poder de Deus e na graça do Senhor, como o Senhor Jesus disse na pregação de ontem, eu falei, Ele manda as tribulações exatamente para que vocês testemunhem. Como Paulo dizia, para saber que é na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Quando sou fraco, aí é que estou forte. Pois é, irmãos. Pois é. Não é fácil. Eu tive várias profissões, digamos, na minha vida. Tenho capacitações para várias profissões. Eu nunca tinha visto um negócio desse. Fui gerente de banco, fui dono de empresa, com 100 funcionários, sei lá quantos. Com carteira assinada, eu tive 74 funcionários com carteira assinada ao mesmo tempo. Maus funcionários, tudo. Mas eu nunca imaginei que um negócio desse, ser pastor, fosse um negócio tão difícil desse jeito. Na verdade, não é difícil, não, é impossível. Administrar, isso aí é fácil, isso aí a gente consegue. Se não presta, demita, contrate outro na igreja, a gente não pode demitir as pessoas. Eu bem que gostaria, se eu fosse fazer o que eu quero, o que eu imagino, eu expulsaria muita gente da igreja. Mas eu não posso fazer isso. A igreja não é minha. Eu tenho que fazer o que a Bíblia manda, como ela manda. Né? Então, irmão, nós temos que ver isso aqui. A despeito da nossa incapacidade, nós sabemos que Deus providenciou tudo. Para quem? Para os eleitos, para os seus discípulos. Ele providenciou. Olha aí, 1 Coríntios 10,
1 Coríntios 10, eu creio que isso aí está errado. É 10:13 e não 10:31, certo? Aqui eu digitei errado, é 10:13. O que é que está escrito? Está escrito assim: não vos sobreveio, dizendo isso aos coríntios. A igreja que tem, mostrando um apóstolo trabalhando nela e com ela, a pior de todas disparada é Coríntios. Né? Pior do que Coríntios, só Laodiceia, lá nas cartas de Jesus, no Novo Testamento, que aquela ali, estou a ponto de vomitar da minha boca. Ele dá um pouco pior do que essa aqui. Então, essa aqui, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Irmão, Deus providenciou todas as coisas. E deixa claro aqui, pelo homem de Deus, que a tentação é humana. Não bote culpa em Satanás, em demônio. A tentação é sua, é humana, são concupiscências da carne. Como Tiago diz, João diz, inclusive explicando como é que vem. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Tiago explica, inclusive, como é o desenvolvimento da coisa, até a morte. Né? Então, irmãos, olha, não vos sobreveio tentações que não sejam humanas. É você quem peca o seu pecado. Não bote culpa em Satanás. Satanás está fazendo o papel dele no propósito eterno de Deus. Deus trate com ele. Eu só tenho que conhecer suas artimanhas e resistir firme na fé. O que é fé? Conhecimento da palavra e obediência com base nesse conhecimento. É isso que é fé, no seu escopo total. Então, irmãos, nós vemos aqui que o pecado é humano. Mas olhe como Deus é maravilhoso. Mas Deus é fiel. Atenção para esse trechozinho aqui. Deus é fiel, não é? E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Em quase todas as oportunidades que a gente ouve alguém dizer que Deus é fiel, ele está relacionando essa fidelidade de Deus a alguma coisa boa para ele, material deste mundo. É o emprego que ele perdeu e Deus arranjou outro melhor. É o emprego que ele ia perder, mas não perdeu. É um atropelamento que Deus me livrou. Sabe, é coisa desse tipo. Coisa desse tipo. Sempre vinculado à minha casa que eu não podia ajeitar e Deus me deu a condição de ajeitar. Sempre o Deus fiel está atrelado a alguma situação material. Né? A pessoa estava doente, mas Deus é fiel e ficou bom. E se ele tivesse morrido, Deus seria fiel ou não? Então as pessoas não sabem disso. Normalmente, olha aqui onde é que o homem enquadra Deus como fiel. Não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Antes, exatamente porque ele é fiel, providenciará força, providenciará livramento para que possamos suportar o quê? A tentação. A tentação. Deus me livrou do grande pecado que eu cometia de não liderar minha casa. Deus me livrou, me deu força para me livrar da tentação que estava me fazendo pecar, não sendo submissa ao meu marido. Pais não ensinando nossos filhos. Filhos não obedecendo nossos pais. Empregados sendo maus empregados. Patrões sendo maus patrões. É esse o contexto, irmão, da prática do discipulado. Quando eu falo discipulado aqui, pode ser que alguém entenda que eu estou falando só em estudar a Bíblia. Estudar para quê? Para pôr em prática. O discipulado de Jesus e seus discípulos é a teoria prática na mesma hora. Então, o que a gente aprende na pregação de domingo na igreja era para colocar isso em prática. Só que quase 100% das pessoas que estão numa pregação na igreja, ou num discipulado, ou numa escola de classe dominical, quando chega na porta da igreja, que a gente às vezes fica conversando ali, abrindo o carro, enquanto sai o calor, ou alguma coisa e tal, o professor, se perguntar para o irmão que está conversando com ele, o que foi que eu ensinei hoje aí? Provavelmente o irmão não vai saber dizer nada. Provavelmente. Então, irmãos, é assim. E nós temos que chamar atenção o tempo inteiro. Aquele negócio de depois da pregação, que eu nada vi, pastor, gostei da pregação. Invariavelmente, bote em prática, então. Se você gostou, bote em prática. A pregação não é para gostar, não. É para aprender e obedecer. Eu já disse isso para várias pessoas. Uma vez o presbítero Paulo estava comigo numa situação em que eu preguei numa outra igreja, fui convidado, e eu estava disponível e fui.
E no fim a pessoa vem, pastor, gostei muito da pregação, põe em prática. O quê? E põe em prática. Gostou? Põe em prática. Não é para gostar, não, é para pôr em prática. Então, irmãos, olhem só, Deus proverá livramento. Mas será que a pessoa, quando ouve uma pregação em que o pastor está chamando a atenção para pecados recorrentes na sua vida, será que ele lembra sequer que, rapaz, Deus está me chamando a atenção? Já houve casos também de irmão me chamar no gabinete depois da pregação, chorar lá comigo e dizer, pastor, isso foi tudo em cima de mim. Digo, meu filho, então agradeça a misericórdia e a graça de Deus. Deus mandou dizer isso para você. Então você não está dizendo. Então põe em prática, meu filho, o que está faltando? Aí vocês sabem o que acontece depois desse momento de quebrantamento, de oração, de tudo? Sabe o que acontece depois? Nada. Continua do mesmo jeito. Já ouvi irmão de dizer isso para mim várias vezes. O mesmo irmão, depois de pregação, ir lá no gabinete chorar comigo, dizendo que tá, foi comigo. E não adiantou nada. Durante 7, 8 anos, não adiantou nada. Terminou em desgraça a vida dele e da família e de tudo. Já aconteceu isso. Mais de uma, foi só uma vez, não, irmãos. Foram várias vezes. Por que é que eu insisto em chamar a atenção? Porque eu sei com quem é que eu estou tratando. Então, olha só, Deus é fiel. Então, lembre, a tentação é sua, é humana. Mas olhe que o poder para vencer a tentação não é mais humano. É Deus que é fiel e providenciará, juntamente com a tentação, vos proverá livramento para que a possais suportar. Esse mesmo Paulo aqui dá testemunho disso. No caso foi tribulação, a gente às vezes confunde tribulação com provação, não é exatamente a mesma coisa, mas às vezes situações são muito semelhantes. Paulo chega a dizer aqui nessa carta, na outra, aliás, dos Coríntios, a segunda carta, capítulo 1, versículo 8, ele chega a dizer àqueles irmãos, ele passou por tribulações tão grandes que chegou a ponto de desesperar da própria vida. Então, olha o que esse homem passou. Sabe quem mandou tudo isso para cima dele? Deus. As situações que aconteceram com ele foram todas humanas. Era alguém perseguindo ele, como ele disse, já esteve livre até do leão, de varada, de surra, de prisão, de naufrágio, de todo mundo. Aquele homem enfrentou. E ele está enquadrado naquilo que eu preguei ontem, quando Jesus disse aos seus discípulos, ele não estava presente, vão até matar vocês. Vocês vão ser traídos, vocês vão ser entregues, vão ser presos. Tudo no mundo vai acontecer com vocês por causa do meu nome. E isso vai acontecer para que deis testemunhos. Pregamos sobre isso ontem também. Pois é, Paulo enfrentou tudo isso. Embora ele não estivesse lá com os 12 naquele momento quando viu isso, mas isso foi dito a ele depois. Através de Ananias. Um dia ele foi convertido, alguns dias depois lá, ele em jejum e oração, Deus mandou Ananias lá dizer para ele, te importa saber o quanto vai sofrer pelo meu nome. Foi dito isso para ele. Então, irmãos, olha, Deus é fiel, ele proverá o livramento junto com a tentação. A tentação é humana, mas a provisão para superá-la, não. É divino. Poder de Deus. Se, de fato, tendes o Espírito de Deus. Vocês não são mais escravos das concupiscências da carne. Vocês agora andam no Espírito. Paulo fala isso quantas vezes? Em Gálatas ele fala claramente. Os frutos da carne e os frutos do Espírito, inclusive, separados para a gente entender. Ele diz isso aos Efésios, diz isso através em Tito, ele diz também, como nós éramos antes. Então, irmãos, se eu sou seguidor de Jesus, o que implica dizer que eu sou discípulo de Jesus, e discípulo quer dizer eu estou aprendendo. Então, o discipulado na vida do crente é constante. Eu estudo todo dia, aprendo todo dia eu vejo o quanto me falta aprender. Cada vez que eu aprendo mais, cada livro que eu termino de ler, checando as Escrituras, digo, meu Deus, como eu tenho que aprender. Como me falta aprender mais, para saber mais desse meu Deus. Como é bom conhecer. Às vezes eu chamo até minha mulher, às vezes eu fico tão espantado. Digo, Margarida, vem cá, vem ver uma coisa aqui, vem ver o que eu descobri aqui agora. Então, irmãos, nós precisamos aprender. Olha, quem imaginar que já sabe o suficiente, que é crente, que já sabe o suficiente e está bom, está complicada a situação dessa pessoa. Muito complicada. Você, quando nasce na carne, um bebê, não para de se alimentar enquanto não morrer. Não tem como. Então, como é que quem nasce no espírito imagina que se alimentou um determinado ponto ali e chega? Eu agora vou viver até me encontrar com o Senhor Jesus com esse alimentozinho que eu comi aqui. Como
Como é que uma pessoa consegue imaginar um negócio desse? Aliás, o engano do pecado é tão grande que ele não consegue nem imaginar isso. Ele apenas acha que já está bom, eu sou crente. Está bom demais. Eu já sou crente, eu já vou para a igreja. Então por que o pastor fica chamando a atenção o tempo todo? Eu já sou crente. Então para que os profetas ficaram chamando Israel 400 anos? Ele não já era o povo de Deus? Para que Jesus mesmo veio aqui e os chamou ao arrependimento o tempo todo? Jesus pregou para os judeus. O princípio da sua missão, ele nunca foi pregar para quem não era judeu, só pregou para judeus. Ele só foi pregar depois daquela mulher, Ciro Fenícia, lá sei lá qual era, Tiro Sidom, não me lembro. Dali em diante foi que ele começou a pregar para os não-judeus. Então, inclusive, ao seu discípulo, ele diz, pregai primeiro para as ovelhas de Israel. Isso está na lei também, está em todo canto. Nós fomos enxertados, como Paulo explica aqui, nesse capítulo de Romanos 9, 10 e 11, ele explica como se deu esse nosso enxerto. Então, irmãos, olhem só. Deus é fiel. Qual é o contexto aqui? Espiritual. Não é contexto material. O que está nos acontecendo é material, mas o contexto é espiritual. O pecado é nosso, a tentação é nossa, mas o poder para vencer não é mais nosso. É o poder de Deus. Ele proverá livramento. Vamos para frente. A gente flerta com o pecado e brinca com o pecado achando que tem condição de vencê-lo. Não tem. Portanto, irmãos, para demonstrar que somos filhos de Deus, discípulos de Jesus e que estamos sob o poder do Espírito Santo, nós só precisamos ser submissos ao nosso Senhor à medida que, pelo discipulado, não tem jeito, discipulado é a nossa vida. Pelo discipulado, pelo estudo diligente da sua palavra, crescemos no conhecimento e na prática, como ele fez com os seus discípulos durante todo o tempo que conviveu com eles aqui na terra. Então, olhe João 14, 15. Olhe João 14, 15. O que é que o Senhor Deus nos diz? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, irmãos, isso é um discípulo, isso é um versículo pequeno, que a gente lê e é muito bacana. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você passa por cima disso e vai-se embora. O que é que isso quer dizer? Jesus explica mais na frente dos outros versículos, mas vamos lembrar aqui algumas coisas. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos inverter a coisa. Se não guardares os meus mandamentos, é porque não me amais. Isso é lógico. Isso que eu estou falando é coisa lógica. Não é? É apenas inverter a ordem. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então vamos trocar, botar para a ordem negativa. Se não guardares os meus mandamentos, é porque não me amais. Até aí tudo bem? É lógico, não é isso? É. Aí vamos mergulhar um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus. Por que não me amais? Porque eu não vos amei primeiro. O mesmo João diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, olha a gravidade da coisa. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Invertendo. Se não guardardes os meus mandamentos, é sinal que não me amais. E por que não me amais? Porque eu não vos amei primeiro. Ou seja, você não é convertido. Você não é meu discípulo. Você não é minha ovelha. Como ele disse aos fariseus lá, é por isso que vocês não entendem as minhas palavras. É por isso que vocês não obedecem o que eu digo. Então ele continua dizendo aqui o seguinte, aquele que tem os meus mandamentos, está aí, ó, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Muito bem. Então, aquele que não tem os meus mandamentos, nem os guarda, este é o que não me ama. É só inverter, irmãos. Aí ele segue. E aquele que me ama é amado de meu Pai. E eu também me manifestarei, também o amarei e me manifestarei a ele. Bote tudo isso no negativo que você vai ver a tragédia que é. Pois é. O que não está seguindo as palavras do Senhor, os ensinamentos do pastor, que é da palavra, e não segue deliberadamente, inclusive não tem capacidade de fazer uma autocrítica se eu estou ou não estou cumprindo isso. Isso é muito complicado, irmãos. É muito mais grave do que a gente pode imaginar, mas eu estou na igreja todo domingo. Eu vou para a igreja todo domingo, eu vou, está tudo certo. Então, é o que ele diz aqui no 23. Seguindo, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Como ele disse lá no 14, 15 que nós lemos. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Isso é a mesma coisa aqui. Não é? Aquele que me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos morada nele.
Então, isso aqui tudo está colocado na forma positiva, pois se você botar na forma negativa, você vai ver que você está fora. Irmãos, isso é terrível e nós não podemos sequer pensar numa possibilidade dessa. Embora ela exista e é real, né? E é inclusive percebida claramente. Então, olha, nós temos que tomar muito cuidado. É por isso que nós precisamos ser discipulados o tempo inteiro. Ser chamados a atenção o tempo inteiro. A função de um pastor é fazer discípulo. Existem vários dons, irmãos. Paulo ensina isso em vários lugares. Ensina aos Romanos, ensina aos Coríntios, ensina aos Efésios. Existem vários dons. Quem é evangelista tem um dom de evangelista. Eu não tenho esse dom. Deus não me deu esse dom. Eu não sou evangelista, mas não sou mesmo. No sentido de ir pregar não sei onde. Não sei, eu não sei fazer isso. Não me foi dada essa graça. Eu quando falo com alguém, mas o meu dom é pastor mestre, é esse o meu dom. O meu dom é exortar, o meu dom é admoestar. O meu dom é levar no caminho, pelo ensino da Bíblia. Esse é o dom de qualquer pastor mestre. Um pastor mestre pode ser também evangelista, ele tem mais esse dom. Louvado seja Deus por isso. Eu não tenho. Eu não tenho. Quando um pastor me chama para ir pregar na igreja dele, invariavelmente eu pergunto, por que eu vou pregar na sua igreja? Você vai estar lá? Vou, então pregue você na sua igreja. Eu prego na minha. Os caras gostam de fazer isso, é psicologia. Uma vez eu vi um presbítero dizer para o pastor, na minha frente, pastor, convide alguém para vir pregar aqui para oxigenar o seu púlpito. Meu Deus do céu, quase eu morro. Ou seja, ele disse ao pastor que o seu púlpito estava estagnado. Sabe o que era que esse pastor ensinava? Doutrina. Suas pregações eram pregações doutrinárias. O presbítero achou que aquilo tinha estagnado o púlpito dele. Convide alguém para vir oxigenar o seu púlpito. Em outra ocasião, ele disse, tem que vir aqui alguém bom de púlpito. Ele queria o quê? Um político, um psicólogo, um advogado, alguém que saiba influenciar a plateia. Era isso que ele queria, os presbíteros. Então, irmãos, reparem o que é que Jesus nos diz, o Senhor Jesus nos diz. Somente assim, meus filhos, nós somos capacitados a vencer o pecado. Para vencer o pecado, eu tenho que conhecê-lo. Para resistir ao diabo, tem que ser na fé. O que é fé? Conhecimento da vontade de Deus e obediência com base nessa vontade. Como foi que Jesus resistiu ao diabo? Lá em Mateus 4. Foi dando um tapa no diabo ou dando uma palavra lá para matar ele, está amarrado, não sei o quê. Não. Foi, está escrito. O diabo vinha, detalhe, também com a palavra, distorcida, se não distorcida nos termos, distorcido na intenção, e Jesus resistia como? Está escrito. É assim que se resiste ao diabo, é na palavra. Então já leia aqui daqui a pouco, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. De que maneira pode o jovem conservar puro o seu coração? Obedecendo os caminhos do Senhor. A palavra do Senhor. Nós vamos já ver esse versículo aqui. Então, irmão, nós temos aqui essa situação. Somente assim somos capacitados a vencer o pecado, com o desenvolvimento do caráter de Jesus em nós. Salmo 119, 9 a 11, que agora mas vamos ler. Salmo 119, de 9 a 11, ele diz isso. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Resposta, observando segundo a tua palavra, meu Senhor. Eu não tenho como observar a palavra de Deus sem conhecer essa palavra. E ele diz aqui, de todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Está vendo, irmãos? Eu tenho que saber esses mandamentos para pedir isso para Deus. Senhor, não me deixe fugir dos teus mandamentos. Como é que eu vou pedir um negócio desse? É pronto, aos irmãos, dizer, Senhor, me dê discernimento. Como, meu amigo? Discernimento é fruto do conhecimento. Eu não tenho como discernir o que eu não sei. Eu não tenho como discernir entre duas coisas se eu não sei quem é o quê. Qual é o melhor e qual é o pior. E como é que eu tenho que discernir isso? Hebreus 5,14. É pela prática da palavra que nós vamos estar capacitados a discernir não apenas o bem, como também o mal. Está aqui o homem dizendo. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Eu conheço os teus mandamentos, Senhor, o Senhor já me ensinou.
Eu guardo no coração, inclusive. Não me deixe fugir disso. Essa é a minha principal oração a Deus. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração. É no coração, irmãos, é na cabeça. É isso que é meditar na palavra. Não é, hoje eu vou fazer minha meditação. Aí é um versículo que fez a meditação. Meditar é lembrar. Meditar é ficar lembrando o tempo todo. Houve um jovem na nossa igreja, um universitário, que andava com esta Bíblia debaixo do braço o dia todo. Na universidade, todo canto, perturbando todo mundo. Aí um dia eu falei com ele, meu filho, mas pastor, está escrito na Bíblia. Bem-aventurado o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite. O salmista diz que meditava de dia e de noite. Meu filho, tu pensa que meditar de noite é andar com a Bíblia debaixo do braço? O rapaz universitário, ele achava isso. Ah, não, meu filho. Ele teve problema na universidade, ele não conseguia, lá chegou um momento que, perto de terminar o curso, ele não conseguia nenhum professor que quisesse ser seu orientador, de tão chato que ele era. Eu tive que pedir para um doutor, meu amigo, rapaz, esse rapaz é da minha igreja, mas oriente esse rapaz, senão ele não termina o curso dele. Então, irmãos, olha, é na mente. Eu tenho que ler todo dia, conhecer cada dia mais, crescer cada dia mais no conhecimento do Senhor, para poder meditar nisso durante todo o dia, em qualquer circunstância. É isso que está escrito aqui. Então, irmão, nós temos que ver isso. Romanos 6, 12 e 14, vamos para lá, Novo Testamento. Eu gosto muito de viajar do lado do Velho Testamento e para o Novo Testamento, onde tem a confirmação das coisas. Romanos, capítulo 6, 12 a 14, o apóstolo diz assim: não reine, portanto. Vocês agora não estão escrito? Vocês não foram livres do pecado? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não tem mais por que eu viver apaixonado pelo mundo, pelas coisas do mundo, como eu vejo na igreja, pessoas completamente apaixonadas e declaradas apaixonadas pelo mundo, pelas coisas do mundo. Que coisa terrível, nós vemos isso. Então, não reine mais isso, você não tem mais, fazer como a humorista, isso não lhe pertence mais. Você não deve mais ter esse tipo de coisa, não é? Você não pode mais obedecer às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento da iniquidade. Irmãos, o homem está falando aqui de prostituição. O homem está falando aqui de relações sexuais ilícitas na igreja de Roma. Não era só Corinto que tinha isso, não. Isso tinha em todas as igrejas. Na carta aos Tessalonicenses, ele chega a dizer claramente: deixai a prostituição. O que Deus quer é a vossa santificação. Todas as cartas se tratam. Toda vez que nas cartas fala em impureza, é impureza sexual. Então ele diz aqui: olha, não ofereçais o vosso corpo ao pecado como instrumento da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então vocês não têm mais que estar preocupados: eu vou cumprir a lei por causa disso. Não, a lei já foi cumprida em Jesus. Eu agora, por causa de Jesus, vou seguir de acordo com a lei, como ele nos ensinou. É essa a transição do Velho Testamento para o Novo Testamento. No Velho Testamento você tinha que seguir a lei em obediência até chegar ao Messias. Chegou ao Messias, ele disse: eu cumpri a lei. Agora eu vou dizer para vocês como é que vocês têm que viver, amando uns aos outros. Está aqui o ensinamento. E Paulo brigou a sua vida inteira ministerial com isso, contra os próprios crentes também, judeus e judaizantes, por causa disso. Eles insistiam que tinha que continuar cumprindo a lei de Moisés, item por item. Os fariseus eram uma desgraça, inclusive, na vida de Jesus e na vida dos apóstolos. Não é? Por isso, não entenderam essa coisa. Eles não entenderam isso. Então, irmãos, pensar que ler a Bíblia, você entendeu, já é um auto-engano do pecado. Você precisa, de fato, estudar. Sob a iluminação do Espírito Santo, sob a orientação de um pastor presbítero, diácono, alguém que é mestre na palavra, ele vai lhe orientar. É isso que é discipulado. Não existe autodidata na salvação. A própria Bíblia mostra isso. Você é ensinado. O povo de Israel tinha os sacerdotes para ensinar. Os sacerdotes se corromperam. Deus mandou os profetas para cobrar deles e acusar e oferecer a salvação. Veio Jesus ensinando o tempo todo. Deixou seus apóstolos para ensinar o tempo todo. Os apóstolos disseram que deixaram. Paulo diz claramente, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Timóteo, o que você aprendeu de mim?
Ele já tinha dito que você aprendeu com sua mãe, com sua avó, você foi criado na Sagrada Letra. Pois é, isso que você aprendeu de mim. Na frente de testemunhas, procure homens fiéis e idôneos na igreja, ensine a eles para que eles ensinem a outros. É assim que a Bíblia diz, fala sobre a formação de pastores. É o próprio pastor ensinando alguém da sua igreja, que ele identifica, junto com os presbíteros, que ele identifica. Essa criação de seminários, de não sei o quê, já é invenção nossa de acordo com a nossa cultura. Aí age o seminário a formar um bando de picaretas que vão ser pastores, porque são formados em teologia. Está aí a situação da igreja. Né? Embora o nosso seminário, pelo menos, tenha o cuidado de que só é encaminhado para o seminário quem, de fato, é identificado pelo pastor. Isso na teoria. Quem é identificado pelo pastor, que tem vocação, a própria igreja reconhece a vocação daquela pessoa. Isso na teoria. Né? Na prática, nem sempre é assim que acontece. Então, irmãos, olhem só. Nós temos aqui o apóstolo dizendo isso. Romanos 8. Vamos seguir um pouquinho. Ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não está em Cristo? E ele já livrou você da sentença de morte, do pecado. Lembram? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós não somos mais escravos do pecado. Então, não há como explicar viver deliberadamente em pecado. Chamando a atenção pelo pastor, sim, 10, 14 anos. 14 anos. Irmão, nós temos casos na igreja de 14 anos. O pastor chamando a atenção. Aconteceu uma vez de chamar a atenção na frente de todo mundo. Não aconteceu nada. Como eu disse, eu acho que a gente não pode expulsar uma pessoa da igreja sem mais nem menos. Não tem na Bíblia mandamento para isso. Só há um caso de expulsão, que foi Paulo que mandou aos Coríntios, de um cidadão que estava possuindo a mulher do próprio pai. Só há este caso. Os outros casos, Paulo ensina, dizendo até que o irmão deve ser deixado de lado. Nem sentem com ele à mesa. Né? Isolar as pessoas que estão vivendo de forma desordenada. Não há mandamento para expulsar. Né? A nossa organização, de alguma forma, a organização sócio-religiosa tem regras e há casos em que isso pode acontecer. Mas não há mandamento bíblico, não há mandamento para expulsar ninguém da igreja. Não. Só um caso, do caso de Paulo. O caso de Jesus, quando ensina lá no versículo, se teu irmão tem algo contra ti, chama ele, vai até ele, se ele se arrepender, ganha teu irmão. Se não, chama 2 testemunhas, ganha teu irmão. Se não, leva o caso à igreja. No tempo de Jesus não tinha igreja. Né? O que tinha era sinagoga e templo. Então, aquele era um ensinamento, basicamente, judaico, digamos assim, num contexto judaico. Né? Por quê? Porque lá naquele contexto, como ele diz, considera-o gentil e publicano, e pecador. Esse cara não podia entrar, de acordo com a lei judaica, ele não podia entrar na sinagoga. Muito menos no templo. Então, o que Jesus ensinou era naquele contexto. Se aplica à igreja? Sim, mas peraí, vamos ver qual é o ensinamento para a igreja. Está nos apóstolos. A ensina para a igreja está nos apóstolos. Só um ensinamento para expulsar o cidadão da igreja. Só um caso que houve. Os outros casos ele manda isolar para que o cara se envergonhe. Manda chamar a atenção na frente de todo mundo, para que todo mundo tema. Tem uma série de situações lá na Bíblia. Menos expulsar, não tem nenhum. Né? Embora eu, pela minha vontade, como empresário, como gerente que eu fui de banco, de tudo, eu expulsaria. Se fosse a igreja fosse minha, eu expulsaria, sem dúvida nenhuma. Você não quer fazer o que está se ensinando aqui, então põe essa daqui para fora. Eu faria isso sim. Mas a igreja não é minha, as pessoas que estão ali não são minhas ovelhas, são de Cristo. Ou não. Então, vamos fazer o que a Bíblia manda. Vamos fazer o que a Bíblia nos orienta a fazer. Na medida do possível, a gente vai conviver. Mas o que nós conhecemos da minha vida inteira de irmãos que têm uma vida totalmente irregular, algumas em pecado, às vezes até escandaloso, digamos assim, que até envergonha a igreja. Uma vez eu estava em um banco, conversando com um cidadão lá que era o gerente, eu já tinha saído do Banco do Brasil, já estava vivendo do outro lado da mesa, né? Eu estava conversando com a gente quando passou um cidadão por trás da gente. Aí ele, você é um safado. Quando eu olhei, o cara era membro da minha igreja. Eu era presbítero da igreja. Esse cara era membro da igreja, amicíssimo do pastor. Né? Da turma do pastor. Você é um safado, o cara da minha igreja.
Aí eu não tive coragem de dizer para o homem, rapaz, não, esse camarada é da minha igreja, isso é um santo de Deus. E o pior, eu sabia que o cara era um safado também. Então, irmãos, é complicado isso. Na minha opinião, um cidadão desse, digamos assim, era para ser expulso sumariamente, tem negócio de fazer processo, não sei o quê, mas só que nós vivemos em sociedade. Aí é necessário cumprir alguns requisitos legais, inclusive. Infelizmente, nós vivemos em sociedade e a igreja é uma associação, né? Senão nós vamos ser até punidos na justiça. Pronto, com a lição passada do presbítero Daniel, o camarada vai me botar na justiça, para a vergonha nossa, como Paulo diz. O simples fato de já haver briga entre vocês já é vergonhoso. Imagina você levar o caso para a justiça. Pois é. Na aula passada, o presbítero Daniel falou sobre isso. Pois é. Então, nós temos que ter muito cuidado, até na disciplina, o irmão na igreja, ainda mais hoje. Que todo mundo, o camarada foi gravar no celular e leva para a justiça dizendo que eu fui constrangido na frente de todo mundo. A Bíblia manda chamar atenção na frente de todos. Aí você vai e faz isso, o cara está gravando lá e vai lhe processar dizendo que foi constrangido na frente de todo mundo por você. Pois é. Então a gente tem que prestar muita atenção, porque a nossa igreja, na verdade, o formato da igreja que nós temos hoje não é exatamente a igreja do Novo Testamento, não, como era. Isso é mais uma associação, uma organização sócio-religiosa, né? E nós temos a parte sócio muito mais forte, ou a parte religiosa, que não é necessariamente convertido. Eu já disse, religioso nenhum vai para o céu. Nenhum religioso vai para o céu. Religioso enquanto religioso, puramente religioso, igrejento. Eu já disse para vocês sabem quem foram as únicas pessoas às quais o Senhor Jesus se dirigiu de forma agressiva e usando palavras insultuosas? Foi exatamente aos religiosos. Escribas, fariseus e saduceus. As três categorias dominantes sobre Israel, religiosamente falando. Pois foi a estes que ele chamou de raça de víboras, ladrões, salteadores, serpentes venenosas, sepulcros caiados. Meus irmãos, foi aos religiosos. Foi a esses que ele disse, vocês que são filhos do diabo. Irmãos, a gente tem que conhecer a palavra de Deus e discernir, saber discernir. Isso só é dado àqueles que ele chamou para ser seus discípulos. Esses vão ser ensinados também a ir até a cruz, se for preciso. Então, olha só, andando aqui. 8, já lemos o 1, o 12 e o 14, já lemos também, não foi? Então, o 1, 8, 1. Nós estamos aqui em Romanos 8, 1, já lemos o 1. O 2, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Isso não te pertence mais, você não tem mais isso. Aí o versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, aqui, esse se habita pode ser entendido como habita em vós o Espírito. Então, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus ressuscitará vocês também. Seja aqui ele falando de forma espiritual, seja de forma corporal. Ele vai ressuscitar mesmo, do jeito que ressuscitou Jesus. Então, irmãos, aqui ele está falando, nesse caso aqui, ele está falando que não há mais nenhuma condenação. Ele nos livrou da morte do pecado, ele nos livrou dessa morte. Pois é assim que ele ressuscitou Jesus, ele ressuscitou ele também. E ressuscitará também no último dia. Então, irmãos, isso é uma garantia. Nós precisamos conhecer isso. Mas não é conhecer só de ouvir dizer, ler e acabou-se a conversa. Não. Isso não serve. Isso aí qualquer religioso faz, em qualquer religião. Muito bem. Então, 1 Coríntios 6, 19 e 20, estamos andando um pouquinho para terminar. 1 Coríntios 6, 19 e 20, o homem de Deus diz assim, ou não sabeis, olha ele fazendo de novo aqui, falando de novo aqui, condenando os irmãos lá e chamando os irmãos a atenção por causa da prostituição dentro da igreja, não era fora não. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo usa esse acaso não sabeis várias vezes nessas cartas aos Coríntios. Quer dizer, esse irmão de Corinto não sabiam, não. Essa pergunta aqui, é claro que ele não sabia. A forma, quer dizer, não sabia como deveria saber, pelo menos. E
ele diz, vocês quando se reúnem é para pior e não para melhor, vocês são crentes carnais, vocês não têm conhecimento de Deus que deveriam ter. Isso está tudo escrito aqui, nessa carta aos Coríntios. Pois é, irmãos, ficaram com raiva de Paulo lá, do mesmo jeito que ficam de mim, na igreja hoje, ficaram com raiva de Paulo lá, a ponto de insultar o apóstolo que pregou, o evangelista que pregou o apóstolo para eles, e que foi pastor mestre dele durante 1 ano e meio. Insultaram o homem. Isso é um sujeitinho insignificante. Segundo Coríntios 10:10. Chegou a dizer isso. Como é que pode o cidadão dizer isso de um apóstolo? Disseram. O tal Diótrefes, eu acho que era na igreja de Éfeso, não deixava sequer a igreja ler as cartas de João que ele mandava. O cidadão virou dono da igreja lá. Que apóstolo que é, rapaz? Eu quero saber de ler carta de apóstolo aqui? Pois é, irmãos. Aí, o que se vê hoje, pastores autoridades absolutas, reconhecidos em todo canto como alguém muito importante. Isso é totalmente contrário ao ensinamento bíblico do que é um pastor. Totalmente contrário. E as igrejas não conseguem perceber isso. Então, irmãos, olhem só. Vocês não sabem que o corpo de vocês agora é a habitação do templo do Espírito? Como é que vocês estão entregando o vosso corpo à prostituição? Era esse o contexto lá. É disso que o homem está falando aqui. Né? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Efésios 2, 1, 7, que nós já falamos no início, estava até errado, lembra que estava 1 na primeira lição? Estava 1, Efésios 1, de 1 a 7, é o 2. Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, e ele vos deu vida. Vocês agora são vivos, não são mais mortos, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Em vocês ele não atua mais. Nós temos que conhecer o pecado para vencer o pecado. Nós sabemos agora, nós temos que conhecer como é que nós vencemos esse pecado. No poder do Senhor Jesus. E como é que eu vou conhecer esse poder do Senhor Jesus? Pelo discipulado. Não tem outro jeito. Detalhe, esse discipulado é perene. Ele não para nunca. Como eu já disse, um bebê não toma leite da mãe, pronto, acabou, está bom. Ele agora vai crescer até 70, 80 anos de idade quando ele morrer, com esse leite da mãe, que aliás é sagrado, os 6 primeiros meses, nem água ele bebe, é só o leite da mãe, é suficiente. Não precisa mais. Agora ele vai viver até 100 anos de idade, sem comer mais nada. Pois é, a pessoa que acha que foi convertido e que é suficiente o que ele já aprendeu, ele apenas vê um negócio de um beabá aí, tal, mais ou menos, quando ele diz meditam a palavra de Deus todo dia, está resolvido. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Olha, irmãos, nós vemos aqui em 2 Timóteo 2:22, Paulo ensinando ao seu discípulo Timóteo, um pastor. E não era um menino, não, ele não era um ancião. Ele era jovem ainda, mas esse jovem era de 30, 40 anos, por aí assim, não era 18, não. Né? Então, a gente vê Paulo ensinando aqui a Timóteo, e olha ele dizendo ao seu discípulo, pastor da igreja de Éfeso, foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Irmãos, Paulo está dizendo aqui a Timóteo, um pastor. Qual é o contexto? Os falsos ensinam dentro da igreja. Os bajuladores, as pessoas que adoravam ser importantes dentro da igreja. Então Paulo está dizendo, Timóteo, não cai nessa. Isso é paixão da mocidade, de querer ser importante, de querer... Olha, eu conheci pastores novos extremamente pretensiosos, arrogantes, se achando, como a gente diz, porque era bom de palavra. Aí, e a própria igreja endeusou o sujeito. Resultado, queda. Como está escrito na Bíblia, não é? O orgulho, a arrogância precede a queda. Não tem para onde correr. Então, está em provérbio lá. Então, irmãos, ele está dizendo aqui a Timóteo, sabe? Olha, esse pessoal que usa linguagens impressionantes, é isso que está falando para Timóteo. Esses pastores falsos que enrolam todo mundo aí, foge disso, não te mete nisso, não cai nessa, como se diz. Não cai nessa, Timóteo. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque Timóteo era um pastor ainda jovem, digamos assim, ele não era nenhum ancião, era jovem, e ele está com cuidado para que o pastor não caia nisso, nessa armadilha de ser um pastor famoso. É esse o contexto aqui. Foge dessas paixões. Irmãos, Hebreus 10, 26, 27 é terrível. Hebreus é uma carta que faz da relação. Nós tivemos um trimestre lá na igreja, né?
em que ensinava o livro de Hebreus, mostrando a relação, a passagem, digamos assim, do Levítico para os Hebreus, da lei para a graça. O livro trata disso. Mas ele trata também de uma igreja que foi pujante e agora estava caindo aos pedaços. O pastor não estava lá por algum motivo. Quem escreveu a carta foi o próprio pastor, tanto que ele diz, orem para que eu vos seja restituído. Então ele era o próprio pastor da igreja, eu entendo assim. Né? Então, ele diz isso. Como é que vocês estão aí agora deixando de se reunir? Vocês não estão obedecendo mais os guias espirituais. Tudo está escrito lá. Aí ele chama a atenção dos irmãos, dizendo-me, olhem, cuidado, se vivemos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ele diz lá isso em Hebreus 6, que muita gente pensa que aqui ele está falando que existe apostasia. Existe não, ele está falando isso aqui acontece com quem nunca foi crente. Não é? Ele está dizendo aqui, os que provaram da palavra, provaram dos dons espirituais no convívio dos irmãos e tudo, e saíram, já era. Não tem mais jeito. Ele não apostatou não, ele nunca foi, como é o caso de Judas Iscariotes. Como é o caso de Simão Mago. Se converteu, foi batizado, andava com o discípulo, pois é, mas ele nunca tinha entendido o negócio. Foi barrado, digamos assim, por Pedro. Estás em fel de amargura, tu não tens negócio conosco. Então, irmãos, olhem só. Pelo contrário, não há mais sacrifício, não. Pelo contrário. Certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Isso está lá na lei. É o que Jesus disse, teu irmão tem algum contra ele, vai a ele. Se ele não quiser, chama duas testemunhas para que o caso fique estabelecido. É isso, Jesus estava assinando a lei, que nenhum citou aqui também. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés, o Filho de Deus, calcou, pisou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. Então, irmão, você que já conhece, ou pelo menos pensa que conhece, ao ser chamado a atenção pelo pastor, a ser chamado a atenção por causa do pecado, nem liga. Diz a música do camarada, nem ligue. Né? Ou se aborrece e vai embora da igreja. Está complicada a sua vida. Seu problema não é com o pastor, é com Deus. Isso está tão claro na Bíblia. Até no caso de pastores irregulares, como aconteceu com os 2 filhos de Samuel. O povo não quis, Samuel disse, o problema não é com você não, Samuel, é comigo. Como aconteceu na rebelião das 10 tribos de Judá. Judá quis ir lá tirar satisfação com o pessoal porque fez bezerro lá. Deus disse, epa, pode parar aí. Quem está fazendo isso sou eu. Pode parar aí. Então, até com quem está errado. Submeta à autoridade. Quem botou a autoridade não foi Deus? Pois é, na hora que eu não me submeto à autoridade e me rebelo contra a autoridade, a Bíblia diz, eu estou me rebelando contra Deus. Interessante que a gente se rebela quase sempre contra quem está certo. Quase sempre. Eu já disse para vocês, eu estava presente e até participei do negócio. Um pastor que ensinava a palavra de Deus com integridade foi o motivo da igreja ir minguando, até chegar ao ponto de ele não poder pagar o pastor. Aí eu, o ancião, tive que falar com o pastor e dizer, pastor, nós não podemos mais pagá-lo. Está aqui, a arrecadação da igreja caiu, é esse o valor aqui, a gente não tem mais como pagá-lo. Vamos tentar assim, ele não quis tentar nada. Ele realmente não quis tentar qualquer outra solução. Não, eu estou pregando a palavra e ele estava certo. Aí, então, não tem mais jeito, pastor. O senhor vai ficar aqui sem pagar? Não, então pronto, só tem um jeito, eu sou embora. Ele foi embora. Renunciou à igreja. Irmãos, e esse homem, eu lembro bem, a sua pregação do dia em que ele foi embora. Romanos capítulo 20, aquela palavra de Paulo ao pessoal de Éfeso na hora que ele estava indo embora. Romanos não, irmãos, Atos. Atos capítulo 20. Paulo, quando estava indo embora, mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Jamais deixando, ele pegou nessa palavra, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar. Eu ensinei vocês, ele pregou isso aqui. E eu olhando aquele homem pregando, eu digo, meu Deus do céu.
tua palavra fez com que essa igreja esvaziasse e esse homem agora está indo embora dizendo a verdade completa. Eu vi isso na minha vida. Então, irmãos, é assim, quando eu cheguei na nossa igrejinha, eu já disse para você, muitos irmãos, a igreja vai crescer. Vai não. Igreja nenhuma cresce com a pregação da palavra com integridade. Ela cresce porque tem algum espetáculo ali. Alguma coisa atrai aquelas pessoas. E a palavra de Deus não atrai ninguém, a não ser os eleitos. E Jesus diz que são poucos. Então, irmãos, ou a gente entende a Bíblia ou tenta ajeitar do jeito que nos agrada, que é o que acontece na maioria dos casos. Igreja entupida de gente tem um espetáculo ali. Não é a palavra de Deus que está atraindo aquelas pessoas. É algum entretenimento. Conversei com o pastor na minha pesquisa, quando eu estava escrevendo, ele faz pesquisa, ele vai escrever, né, na minha ciência das religiões, e ele disse, a minha igreja lá é como uma rodoviária. Entra e sai gente o tempo inteiro. Os que estão domingo agora não são os que estarão domingo que vem, um bocado de gente não estará mais. Então nós temos aqui em João Pessoa, pelo menos, umas 5 igrejas, que são as igrejas dos desigrejados. Elas são superlotadas. Então tem, o camarada passa um mês numa, depois ele vai para outra, porque ele cansa. Todo espetáculo ele cansa. Todo circo passa 20 dias numa cidade, um mês, tem que ir embora, porque todo mundo já viu, não tem mais o que ver. Ele só sabe apresentar aquilo. Pois é. Então o cara vai para uma igreja, vai para outra, e assim ele fica. São os desigrejados que vivem feito aves de arribação. Eles vão de igreja em igreja, não suportam uma pregação chamando ao arrependimento, ou um discipulado, ou alguma coisa, de jeito nenhum. Eles querem reunião de oração. Para quê? Para ele ir lá pedir para Deus abençoar o seu pecado. Para Deus suprir as suas paixões. É isso que ele quer. Está na Bíblia, inclusive, isso sobre os falsos pastores. Timóteo diz isso, Paulo diz a Timóteo. Sobre esses falsos pastores. Enganadores, que andam de casa em casa enganando mulherzinhas cheias de paixões, que aprendem e nunca chegam a aprender a conhecer, ao verdadeiro conhecimento de Deus. Está escrito isso lá em Timóteo. Tudo está na Bíblia. É questão da gente querer enxergar ou poder enxergar. E esse poder quem dá é o Espírito Santo. Então a gente tem que prestar atenção, irmãos. 1 Pedro 1, 2, 4, estamos terminando. 1 Pedro 1, 2, 4. Aliás, 2 Pedro. Segunda carta de Pedro. 1, de 2 a 4, na apresentação dele, onde ele começa. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus. Atenção, meus queridos, o que é a graça e paz ser multiplicada em quê? No pleno conhecimento de Deus. É disso que ele está falando aqui, certo? Então, olha, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, como? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais, glória e virtude, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Isso! Quanto mais conhecemos, fomos chamados pelo Senhor para ser discípulos no início? Sim. Pois então agora deixe de fazer a sua vontade. Você vai fazer a minha. E como é que eu vou fazer a vontade dele? Aprendendo. Qual é a vontade dele? Como é que eu vou aprender? Estudando. Ele me ensina. Como é que ele me ensina hoje? Na palavra. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem é que vai ensinar essa verdade? Pastores e mestres constituídos pelo Espírito Santo, como Paulo diz lá em Atos 20, capítulo 20. E como ele diz em Efésios, ele deu dons a alguns pastores e mestres exatamente para levar o seu corpo ao pleno conhecimento, para não ser enganado, inclusive, por doutrinas de homens que, com a sua astúcia, induzem ao erro. Tudo isso está escrito aqui, irmãos. Tudo isso. Então, repare, é Deus mesmo. Pedro está abençoando os irmãos, se apresentando aos irmãos já, sabe? Que vos seja multiplicada paz e graça no pleno conhecimento de Deus. Fora disso, não tem paz nem graça. Não vai ter. Tem o que você imagina que é. De acordo com a sua cultura, de acordo com o que lhe foi ensinado. Muito bem. Então, irmãos, para a gente completar o 10 e o 11, que na sequência do que ele está dizendo aqui, ele diz, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, atenção, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa maneira é que vos será
amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. É pelo conhecimento, pelo crescimento do conhecimento. Ele está falando aqui a mesma coisa que Paulo fala lá aos Filipenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. Como vocês foram obedientes na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação. O que é isso? Continuem aprendendo, crescendo no conhecimento do Senhor. Para que ninguém pense que a salvação é minha, sou eu que resolvo isso, ele emenda logo, sabendo, no entanto, que é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então eu tenho que saber qual é a boa vontade de Deus para eu me desenvolver nessa boa vontade. Meu Deus, o nome disso é discipulado. O que é discipulado? A sua vida inteira de crescimento em santidade, lutando contra um inimigo terrível, você mesmo. Eu mesmo. A natureza pecaminosa, que a Bíblia chama de carne, que chama de natureza carnal, que chama de concupiscências da carne, desejos do mundo que jaz no maligno e que eu estou dentro desse mundo ainda. É isso, irmãos. E a gente tem que conhecer essas coisas para poder vencer isso. É isso que Jesus ensina aos seus discípulos, é isso que ele manda seus discípulos ensinar para a igreja, para formar a igreja. A igreja não tem uma missão, ela é a missão de Deus em Cristo Jesus, e que ele deixou na igreja, que é o seu corpo, no poder dele mesmo, no Espírito, na pessoa do Espírito Santo. É isso que é a igreja. É assim que nós temos que continuar. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Terminamos essa lição, vencendo o pecado. Ainda vamos tratar sobre pecado na próxima aula, na próxima lição, a gente vai tratar ainda sobre, vamos ver o que é que a gente cresce mais nesse conhecimento, né? E mais algumas aulas a gente termina essa série de discipulado, que já faz 3 anos, mais ou menos, que a gente começou. E depois nós vamos ver se a gente volta para o começo desse discipulado, que já foi mais, digamos assim, aprofundado do que a primeira lição, ou lições que eu dei para vocês desde que chegam na igreja, há 14 anos atrás, ensinando a Bíblia livro por livro desde o início. Um curso de teologia, né, os básicos de teologia a gente deu para os irmãos, para apostilas, tudo direitinho durante esses anos, todos aí. Então a gente decide junto com os presbíteros, né, estamos afastados, mas a gente pode decidir se a gente volta a ensinar desde o começo do Gênesis de novo, ou se a gente volta a ensinar o discipulado desde a primeira aula. Onde é que começa o meu entendimento desse negócio? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Se eu não entender isso, não vou entender mais nada. Mais nada. Tudo que eu aprender é simplesmente intelectual, não vai servir para grande coisa. Então, que Deus nos abençoe, meus filhos. Deus nos abençoe. E que Deus dê uma boa noite para todos nós. E antes de dormir, refletindo nisso que ouvimos, o que foi que nós ouvimos aqui, como é que a gente faz isso, como é que a gente cresce, como é que eu vivo para o agrado do meu Senhor. Fugindo do pecado, como ele disse a Timóteo, foge dessas coisas. Foge dessas coisas. Segue o que o Senhor mandou. Deus nos abençoe. Boa noite, um beijão para todos.